bom dia, boa tarde, né? Acho que o pessoal que tá aqui no Brasil é mais quase boa noite mesmo. Prazer. Então, eu sou a Ju, pra quem não sabe, sou designer de interiores da House to Go. E hoje a gente vai conversar aqui. Vamos ver se ela chega. Oi, Gigi. Oi, Paty. Olá, tudo Olá, tudo bem com você? tudo? Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu só arrumar o som aqui. Prazer é nosso. Estou tendo um papo sobre um assunto tão legal. Aqui, tá me escutando bem? Como é que tá aí? Eu te escuto bem, você. Mas para mim tá um pouquinho do retorno. Tá com retorno? Para você. Vê se melhora agora. Tá melhor? Eu acho que o retorno é do meu áudio. Então É. diminui um pouco o volume da. Eu vi que tudo dá certo. Vê se melhorou. Oi, Júlia. Pessoal, como é que tá para vocês aí? Conta pra gente. O pessoal tá ouvindo bem? Ai, fofa, Ritinha entrou aqui. Música aí, Banjango. Viu? Ai, que legal, gente. Eu acho que hoje vai ser mó legal hoje. Acho que estou super animada com essa live. Até porque é um interesse meu, pessoal. Eu amo plantinha e tenho a mão péssima. Eu gosto de dizer que eu tenho a mão péssima. Eu sei que eu deveria estar pedindo orientação, né? Mas enfim, agora que a gente já tem uma entrada, a gente consegue. Com certeza. Ah, mas gente, isso é uma coisa que faz muita falta. Eu acho que faz falta em qualquer lugar que você vai fazer. Eu acho que todos os ambientes precisam de uma plantinha. Eu sempre sinto falta de um verdinho, até quando você está trabalhando numa planta baixa, fazendo projeto, eu sinto falta de um verdinho. Faz toda Então, a diferença para a quem não vibe. sabe, a Paty, ela trabalha com isso. Eu vou deixar ela se explicar um pouquinho, contar o que que ela faz e como que ela pode ajudar vocês. Isso e ajudar a gente também, né? Sempre que a gente precisar de uma ajuda num projeto, a gente dá uma ligada. Paty, dá uma ajuda aqui. Socorre, como é que a gente alegra essa casa? Com Enfim, certeza. conta um pouquinho de você, quem é você, como que você foi parar aí no Canadá. Enfim, conta um pedacinho da sua história pra gente, por favor. Tá legal. Bom, então, eu sou a Paty, eu sou uma das sócias da Fresh and Cozy e a gente Uhum, oferece vários serviços de decoração, de organização, e inclusive esse é um serviço novo nosso, que é o serviço de Plant Designer ou Green Designer, que na verdade nada mais é que um paisagismo para dentro da casa. A gente faz varandas também, mas nosso foco não são uhum, plantas externas, são plantas usadas na decoração. Que isso veio de uma necessidade, a gente adora. A planta ela traz uma vibe maravilhosa para casa, ela traz vida, ela traz beleza, e veio dessa uhum. necessidade de incluir plantas nos nossos projetos que a gente foi cada dia mais se especializando nisso e hoje a gente faz esses projetos, né, só para escolher as plantas dos ambientes também, é um dos nossos serviços. E a gente oferece a planta. Então, a gente tem também a planta para os nossos clientes comprarem e já com os objetos, assim, com o vaso ou com a cesta, pronta para colocar no Uhum. lugar. E a gente tem oferecido muito esse serviço de consultoria Nossa, agora então. na pandemia. Todo mundo querendo planta para ficar mais feliz, para deixar a casa mais bonita. Mas é isso. Então, um pouquinho da Fresh and Cozy, né? Do que a gente Uhum. faz. E a minha história é muito engraçada. Assim, eu tô no Canadá há quase 12 anos. Então, tenho bastante tempo. Eu vim para cá para. Na verdade, eu sou veterinária. Eu tenho a minha Olha. segunda carreira, né? Design de interiores é minha segunda carreira. Então, eu vim para cá para fazer um estágio. Uhum. Eu vim parar no Canadá, eu só ia ficar 6 meses e a minha vida mudou. E eu decidi ficar mais e amei esse lugar. Eu morava em Montreal, foi o primeiro lugar que eu morei aqui no Uhum. Canadá.
E morei lá por 5 anos e decidi me reinventar, ir para uma área mais criativa, que tivesse mais a ver com o meu estilo de vida. E Uhum. daí foi isso, daí voltei a estudar, me formei e abri a Fresh Co. E hoje a gente está expandindo aqui nos serviços e essa é a nossa cara. Então acho que planta tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente acredita e tem sido hoje um dos serviços mais fortes que a gente oferece. Não, é fundamental. Eu honestamente acho que em qualquer lugar você precisa de botar uma plantinha, porque faz falta. Uma casa sem planta, sem verde, a não ser que você tenha assim uma baita de uma vista maravilhosa para a Copa das Árvores, para a montanha. Talvez você pode até pensar em dispensar alguma coisa no ambiente onde tem essa vista. Agora, precisa de verde, gente. Casa sem verde é casa sem vida, é igual casa sem quadro. Exatamente. E é exatamente, eu acho que as plantas hoje, aqui minha filhota canina veio aqui pular no meu colo para aparecer Que na live. bonitinho! Então, eu acho assim, eu acho que o verde, a vibração que a planta traz para uma casa, a energia é incrível. Então, hoje eu acho quase que insubstituível. Eu até peguei, eu tô com um projeto agora recentemente, peguei um projeto novo e fui visitar uma cliente esse fim de semana e ela disse que só queria planta artificial. E eu quase tive um infarto. Eu falei, não, tipo, É não. polêmico isso, hein? Bem polêmico. Foi engraçado, porque eu falei, não, olha, eu escolho plantas super fáceis de cuidar. Você vai ter que molhar uma vez por mês, mas vamos botar planta natural, porque eu acho. Não é que seja contra artificial, às vezes a gente tem que usar. Tem ambientes que não tem outra opção. Mas sempre que a gente pode usar plantas naturais, porque dá realmente uma. A vibe é diferente, a energia, e é muito gostoso. Você começa a ver crescer, cada folha nova que sai é uma emoção. Então, eu sou super a favor, né? Eu adoro. E eu acho que, voltando a esse assunto, Ju, que você falou, eu não sou boa com planta. E eu escuto muito isso dos nossos clientes. Muito. Quase todos. 80%. Pra gente é um grande mito isso, sabe? É um mito porque, na verdade, o erro é não escolher a planta certa para o lugar certo. Então, não importa, você pegou uma planta que não. Vamos supor, uma planta que precisa de sol, de luz, e você bota num canto escuro, não importa o que você faça. Ela Ela não não vai vai crescer, pra não frente. vai desenvolver. E você vai achar que é você o problema. Então, por isso que é muito importante a consultoria e eu mesmo pesquisar, mas escolher a planta, você não pode só ir num lugar e falar, ah, que planta linda, vou comprar. Porque é meio caminho para dar errado. E tem outra coisa também, que até complementando a minha experiência de comprar planta, eu nunca contratei um paisagista, porque na minha cabeça, erradamente, eu sei disso agora, eu não ia chamar um paisagista para ver minha varanda. Aí eu entrava num garden center desses, que tem várias plantas de todos os tamanhos, todos os tipos, e pedia a orientação do pessoal de lá. E, gente, a minha experiência não é legal, porque as pessoas não orientam direitinho. E assim, meio que é uma explicação genérica. Então, para mim, hoje, mais do que nunca, eu vejo valor no seu serviço. Entendeu? No que é você ter a orientação para. Porque planta também é um investimento, né? Com Então, certeza. você vai fazer um investimento específico naquilo que de fato vai funcionar para você, porque não adianta nada. Aí você está pedindo uma indicação para uma pessoa que a pessoa nem foi na sua casa, não sabe nem se é só da manhã, da tarde, se é pouco, muito. Enfim. É exatamente esse ponto. Assim, a pessoa pode te indicar na visão dela o que, que ela acha melhor, mas a gente, esse tipo de consultoria que a gente dá em person, assim, indo no local, mas a gente consegue dar por vídeo ou por foto. Então, hoje a gente já tem uma experiência que se você me mandar uma foto, eu já vou falar exatamente, olha, bota essa, que é essa planta que vai dar certo no seu ambiente. E a gente recebe, porque assim, como hoje em dia a planta aqui, que nem a minha figueira aqui do lado, Me fala. gigante, a planta ela virou um objeto de desejo. Então, ela é um objeto, assim, como a gente tem, às vezes, um sofá que a gente tem um sonho de ter, uma mesa, a gente recebe muitos clientes assim, "Ah, meu sonho é ter uma figueira. Eu quero de qualquer jeito. Mas às vezes não é o local ideal para ela. E daí, às vezes, vem cliente assim: olha, eu já matei 3, mas eu quero, eu vou comprar outra. Daí eu falo: não, vamos tentar uma outra planta, porque. Ou trocar de lugar. Porque às vezes o lugar esteticamente perfeito
para decoração, que a gente sabe que às vezes, ai, do lado do sofá vai ficar lindo, mas às vezes não é o local para aquela planta. E daí não vai dar certo. Isso até, vou dar um passo para trás para a gente poder andar para frente de uma forma mais organizada. Pessoal, a Paty tinha sugerido uma pauta que tinha 5 itens, né? Numa ordem para a coisa fazer sentido e vocês também se sentirem à vontade de tirar dúvidas quando vocês quiserem. Então a gente vai começar falando exatamente sobre isso, sobre o local apropriado para a planta, como escolher e tudo mais. Depois a gente vai falar sobre a planta adequada. Qual planta a gente pode escolher, né? O terceiro é o lifestyle, como que é a sua dinâmica, como é a sua família, quem está na sua família, quem te ajuda, com que frequência está disposta a cuidar daquilo. 4, cuidados básicos. Como é que eu faço? Né? Por onde eu começo? Tudo por onde eu começo. E por último, a gente vai falar como a gente dispõe das plantas no espaço. Como que a gente coloca. Se a gente coloca, de repente, um vasinho em cada canto da casa, sabe? Uma plantinha pequenininha, ou se a gente investe numa coisa um pouco maior. Então, assim, explicado como que vai ser a dinâmica da live. Se alguém tiver dúvida, pessoal, aqui embaixo do campo de comentário, tem um quadradinho com uma interrogação. É só clicar ali e mandar uma dúvida que a gente vai tentar tirar tudo no final, ok? Isso mesmo. A gente escolheu esses 5 passos pensando assim, olha, eu não tenho planta, não sei mexer com planta, quero começar do zero. No meu caso. Que a maioria das pessoas está nessa posição. A gente tem alguns clientes que já estão num outro nível de colecionador e estão buscando plantas específicas, mas já... Colecionador, que máximo! Tem muito, assim, eu recebo assim, essa aqui é uma, tipo, essa planta tá na minha top 5 que eu quero comprar, e daí as pessoas têm esse cliente também, mas a maioria não sabe mexer, quer começar e tá buscando começar do zero. Então a gente escolheu esses 5 passos para vocês que estão aí, tipo, como começar, tá? Do zero, não entendo nada, e eu acho que com esse guiazinho você consegue pelo menos... começar a ter verde na sua casa, que é o objetivo. Então, primeiro passo é escolher o lugar da sua casa onde você quer começar a ter as suas plantas. Então, quais são as minhas recomendações? Claro, como decoradora, eu vou falar, tem que pensar no aspecto estético, né? Tem lugares assim do lado do sofá, é um lugar que sempre fica lindo. Fazer um canto com uma poltrona e uma planta também fica lindo. Mas a gente precisa olhar além disso, tá? Sim. Então, qual seria o local que eu vou pensar em primeiro momento? Com boa iluminação natural. Perto de uma janela, de uma porta de vidro. Mas isso não significa que tem que receber sol o dia inteiro. Ao contrário, tá? Principalmente quem está no Brasil. E recebe, né, é bastante sol, é muito calor. A maioria das plantas tropicais, que são as plantas que a gente trabalha mais, elas gostam de ambientes claros, mas com luz indireta. Então... então explique isso pra gente, porque isso é uma coisa que não é clara para todo mundo. Tem gente que acha que luz indireta é a luz rebatida, sabe? Na minha varanda bate sol e aí eu tô achando que a luz indireta é isso. Ou então a luz indireta é a luz que, enfim, bate perto, mas não bate na planta. Me explica melhor o que é isso. Sim, a luz indireta, então, é aquele local que é claro, assim como vocês podem ver aqui na minha planta aqui do lado. Ela tá aqui, é uma janela, ela tá do lado da janela, só que essa janela, ela pega um pouquinho de sol no final do dia, tá? Então, esse é um local legal. E quando fica muito quente, no caso, a gente tá, né, aqui no Canadá, no verão a incidência de sol é mais forte, e daí eu fecho a janela, se for necessário, porque às vezes fica muito quente para ela. Então, esse local, como que eu escolho esse local? Locais que pegam sol da manhã é uma boa opção para a planta. Sol da tarde, eu em geral evito, porque é um sol muito quente. Então aqui no Canadá seria as janelas viradas para o leste, tá? É legal. As janelas viradas para o oeste, que pega um pouco de sol no final do dia, também ok. Aqui as janelas viradas para o sul pegam sol o dia inteiro. Então, é o oposto daqui, né? É o oposto do Brasil. Então, essas janelas, elas têm que ser
não evitadas, mas você tem que escolher uma planta para ela ou ter uma opção de filtrar essa luz, que pode ser uma cortina, um voal. Se você colocar um voal numa janela que é virada para o norte no Brasil, né, que pegaria o sol o dia todo, já é suficiente para você filtrar essa luz. Uhum. E aqui as janelas viradas para o norte, nosso, que seria no sul do Brasil, elas pegam pouco sol. No inverno, elas são meio complicadinhas, porque daí pega bem pouco. Então, tem umas plantas que a gente escolhe para elas que dão certo com essa quantidade de luz. Uhum. Tá? Mas eu não sei Entendi. se ficou claro, mas assim, primeira coisa, perto da janela. Segunda coisa, se essa janela tiver uma cortina, ótimo. Porque daí você tem como controlar a quantidade de sol, uma persiana, uma cortina. Mas você sabe que um jeito muito interessante de escolher é ver a sombra que a planta faz. Se a sombra da planta for bem definida, é porque ela está recebendo luz o suficiente. Ah, é? É. Então você pode fazer esse teste, assim, quando a luz está batendo, como é que é a sombra dela na parede? Se tá aquela sombra toda marcadinha ou não. Porque depende do... Mas não o dia inteiro, né? Hã? Mas não a sombra o dia inteiro, né? Demarcada. Não, porque, exato, uma sombra o dia inteiro seria um lugar que pega bastante incidência de luz. Mas eu acho que a gente pode usar, nesse caso, o bom senso mesmo, sabe? De você ver o quanto de... Tipo, só evita aquele local assim que pega o sol o dia inteiro. Tenho 2 plantas só para recomendar para esse local, tá? Que depois a gente vai falar. Mas esse seria o primeiro ponto, então, tá. Vamos lá, escolhi aquele canto do lado do sofá, entre 2 janelas. Aquele vai ser meu canto. Tá, ótimo. Daí agora a gente passa para o segundo ponto. Quais as plantas certas para aquele local? Existem plantas, Ju, para todos os tipos de luz, tá? Não é porque a sua casa não pega luz direto. Eu escuto muito assim, a incisão de luz é boa, mas tem um prédio que bloqueia, então eu não pego nenhum sol direto. Coisas assim. Existem plantas para esses lugares, não é porque a casa é assim que a pessoa não vai poder ter planta na vida. Então, tá, quais seriam as plantas? Então, assim, definimos o local, agora a gente vai ver que tipo de luz entra naquele local para a gente definir o tipo de planta. Então, eu separo as plantas em 3 categorias. A planta que precisa de pouca a média luz, a planta que precisa de luz média, diria assim, lugar muito claro, mas com luz indireta, que não seria o sol direto, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, da janela. E aquela planta que gosta de luz direta, tipo sol. O dia inteiro. O dia inteiro no Brasil dá até medo, né? Porque o dia inteiro no Canadá é ok, né? Assim. Mas tem plantas que precisam no mínimo de 6 horas de sol por dia. Entendi. Tá? E, bom, então a gente começaria a definir as plantas por categoria. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá. Então, que planta que não precisa de muita luz para crescer? A Snake Plant aqui, que no Brasil é a espada de São Jorge. É uma opção, ó, super boa, fácil de cuidar. Fica lindo. Fica lindo. E as pessoas têm ela assim como uma coisa meio boba. Fica super bonita. E até um ponto legal que você falou agora, porque várias plantas, gente, que tá super na moda agora, era aquela que tinha na casa da nossa avó. Que ninguém ligava. Samambaia. Samambaia, agora tá super indo. Exatamente. Espada de São Jorge. Como é que chamou? Eu até anotei aqui em português. A costela de Adão, que é a monstera. E hoje é super trendy. Tá super na moda. E antigamente ninguém dava a menor moral para essas plantas, sabe? E hoje todo mundo, nossa, aqui elas são caras e... É mesmo? Só uma observação, assim, que é interessante lembrar. Mas daí, Ju, então, assim, Espada de São Jorge, a Zizi Plant, que eu acho que no Brasil ela também é chamada de Zizi Plant, ou de Zizi, Zezé. Não me lembro. Vou pesquisar. Mas a outra opção é a costela de Adão, que é a monstera. Ela vai super bem para... Vai não ter espetáculo.
Ela gosta de sombra, então ela é uma planta assim que ela é um pouco menos resistente que a espada de São Jorge. Ela precisa de um pouco mais de luz, mas ela é bem fácil. É uma planta que não precisa estar muito perto da janela. Uma outra é a jiboia, que aqui é a potus. Nossa, de boia, gente. Não tem coisa mais cara de vó. Isso é cozinha de vó. Mas é interessante você ver como, de certa forma, isso até na decoração está muito claro para mim que está rolando um momento meio que de resgate, Com certeza. sabe? De valorizar aquilo que era das nossas avós. Eu acho isso muito legal. Mas a jiboia, para mim, é muito É muito cara específico. de vó e hoje ela tá, na maioria né, dos projetos de decoração, eu uso muito para banheiro, porque ela se dá muito bem no banheiro. Ela É mesmo. É o que? A umidade, o vaporzinho? é porque ela é uma planta que ela não precisa de muita luz também para crescer, então ela vai bem, assim, a que eu tenho aqui no meu banheiro não fica perto da janela, fica no canto oposto. E ela tá gigante. E ela ama a umidade. E eu quase não molho. Só a umidade do banho, ela já. Mesmo aquele vapor quente? Sim. Olha. É maravilhosa para isso, mas ela é uma planta super resistente, fácil de cuidar. Ela é uma das top fives, assim, para começar a Urban Jungle. Assim, eu acho que ela tá dentro, com certeza. Ah, eu vou caçar já. Essa eu acho, isso, para mim, na minha memória afetiva, já era uma planta assim muito resistente. Agora que você confirmando, então, eu acho que eu consigo manter ela. Eu também acho que é um bom começo. A espada de São Jorge também, Ju. Não, olha, você não vai conseguir matar ela, te juro. Nem com sol, porque aqui eu tenho Pode uma varandinha que bate sol, sei lá, 1 hora por dia. Que até agora, no período de quarentena, a gente dividiu o nosso período de sol aqui em casa, entre eu e meu marido, cada um tem direito a meia hora por dia, porque é só o que a gente tem de sol. Mas olha, super. Só não pode botar a espada de São Jorge em sol fuçando, assim, sol direto. Uhum. Então, mas, gente, até eu boto essa planta em hall de entrada, que não tem luz nenhuma, que tem luz artificial. Não tem erro. Essa não tem como matar, gente. Legal. A Snake Plant é a espada de São Jorge, é isso mesmo. Isso. Então, e tem várias, na categoria Sansevieria, que é esse tipo de planta, tem várias. Tem a lança de São Jorge, a espada de São Jorge. Tem Qual a diferença da lança para a espada? o jeito que ela cresce. A espada, ela cresce para cima, a lança, ela abre, assim. Mas é a mesma família Olha. planta. Então, os cuidados são muito parecidos. Essa é uma muito fácil, que é super gostosa e fácil. A Monstera também é fácil. Também acho que iria bem na tua casa, você pode testar. Daí, A monstera, para mim, já é uma coisa que eu venho percebendo há muitos anos. Ela faz parte dos lugares onde eu trabalhei. Sempre tem uma monstera num vaso, de preferência um vaso transparente, porque a base dela, enfim, coisinha dela é uma graça, né? Super charmosa, elegante, uma planta elegante. elas são lindas. E a folha, né? Às vezes a gente corta a folha para usar na decoração, que dá dó, mas fica lindo. Fica espetacular. E dura bem, né? Dura super. Dura bem. E é uma coisa assim que eu me lembro muito no Brasil. Eu ia numa praça brincar, criança. E a monstera, ela cresce embaixo das árvores, né? E tinha as monsteras desse tamanho, com as folhas assim, magníficas. E hoje, pra gente aqui, vale uma fortuna uma planta assim, sabe? E no Brasil, se encontra com mais facilidade. Na natureza mesmo, tô querendo dizer assim. E aqui, não. Então aqui é super exótico, né? Por isso que tem esse peso, assim, na decoração. Porque realmente é exótico. E eu acho que no Brasil isso está crescendo. Uhum. Essa busca, eu acho que ela é um pouco, ela não é tão forte quanto aqui, porque a gente no Brasil tem muito verde, né? O ano inteiro também, né? O ano inteiro. Aqui a gente fica assim, tipo, ai, preciso de planta, preciso. Mas é maravilhoso. E daí, bom, vamos para a segunda categoria, que seriam as plantas que precisam de lugares claros com luz indireta. Então, quais são essas plantas? Figueira, que é essa, que é a Fiddle Fig, tá? Quem mora aqui quer saber
o nome também. A gente tem o lírio da paz, que também gosta bastante. Ele gosta de uma sombra, mas ele precisa de um pouco mais de luz. O lírio da Uhum. paz. Tem samambaia, que gosta de sombra. Vai aguenta o sol? Não aguenta, ela começa a ficar amarelada. Mas ela precisa de claridade. Porque eu tenho uma lembrança, e aí vale a pena até você me confirmar se isso é válido ou não. Na casa da minha mãe, quando eu era criança, a gente tinha como se fosse um varão vertical, e ele bifurcava em vários suportes para a planta. Então, a samambaia, ela ficava sempre no alto. Então, assim, na minha vida depois de adulta, eu falava assim, nossa, por isso aquela samambaia não ia durar nunca, porque era um lugar que batia sol da tarde. Sim. E eu ficava assim, cara, aquilo preso lá no teto, onde é mais quente, durava. E eu não sei como, mas ela durava. Eu Elas não são entendi. resistentes, mas elas É? são assim, elas precisam de luz, mas elas são plantas de sombra. Então, um pouco de sol, tudo bem, mas senão ela vai ficando muito amarelada e secando. Daí ela vai perdendo as folhinhas. E é uma planta até que eu adoro, mas eu não trabalho muito aqui porque eu acho a manutenção dela, ela suja, né? Ela cai as folhinhas e tal, então ela você tem que achar o lugar para ela. Ela é uma daquelas que você tem que testar. Põe aqui, vê como Uhum. que ela vai, se ela cresce, mas quando ela acha o lugar, ela vai que vai. Maravilhoso. Ela vai super fácil. Nesse ponto, a figueira, por exemplo, deve ser ótima de você cuidar, né? Porque é só regar, literalmente. Quando cai, vai cair uma folha gigante, você vê, tira ela com a mão e acabou, né? É, ela não cai quase nada, né? Literalmente, porque e quando cai, a folha é tão grande que, né, você vê e tira, ela não. Só que ela é uma planta que aqui na minha casa elas vão super bem. A minha árvore é gigante, tá indo super bem. Mas tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade exatamente por isso, porque ela não tolera sol direto. Algumas horinhas por dia, ok, sol da manhã, mas se deixar muito no sol, ela começa a ficar amarelada e secar as pontas. Olha. E ela é uma planta que você tem que dar um pouquinho de manutenção. Eu dou banho na planta. Isso é uma. Ah, é. Eu não precisa, você pode dar literalmente assim, colocar no chuveiro, se for uma menor, com água à temperatura ambiente, ou pôr, sei lá, no Brasil é mais fácil, pega a mangueira, bota do lado de fora e dá um banho, ou senão você tem que, como as folhas são muito grandes, você tem que passar um pano uma vez por Hum, mês e tirar a poeira. Ela adora também spray de água. ah, Porque a gente tenta imitar o ambiente natural dela, né? Que é tipo, em floresta, úmida, quente. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Daí a gente tenta fazer o ambiente ficar um pouco mais parecido do que é o normal dela. Mas essa é uma opção. Outra opção é a gente chama de rubber plant, que é uma outra uhum. figueira, que é a Ficus elástica, que é linda também. E no Brasil, até minha mãe tem uma assim gigantesca, então ela cresce também super bem dentro de casa, em vaso. Então é uma opção legal para quem tem. Porque a folha dela é até mais grossa do que essa figo, a Exatamente, figueira. ela parece um plástico mesmo, né? Assim, ela parece. E ela é bem resistente. Ela é Ela mais. é mais do que a figueira? Oi? Ela é mais resistente do que a figueira? É. Olha, Ela é um pouco mais fácil de cuidar. legal. Daí a gente aqui tem outras que chama outros tipos de ficus, que é a Audrey, a Moclime, que são outras que também. Mas a maioria requer isso, ambientes claros, com luz Uhum. direta. E a gente tem a terceira categoria, que é as plantas com muita, que precisam de bastante luz. Que no caso, uma delas é o Bird of Paradise, que eu até fiquei. Ai, como é que a gente fala no Brasil? Mas é a estreliza. Estreliza, essa eu não conheço nem de nome. Então, ela chama Estrelitza e eu fiquei pensando, nossa, eu tenho certeza Deixa eu que pegar eu aqui. conheci ela desde a época do Brasil. Vê se você acha aí o nome Olha. dela. Ou alguém ajuda a gente aí. Mas é a Bird of Paradise aqui. Que ela tem as folhas tipo uma bananeira e ela tem aquela Ah, cor eu sei qual é. laranja que parece um pássaro. Vou pegar uma planta dela grande aqui pra gente ver. Ó, pra quem não conhece. Exatamente essa. Espetacular, né? Ah, ela fica linda. Na decoração, ela é uma das que eu mais adoro trabalhar.
Linda. É, Estrelitza, a Rai tá falando aqui, mas eu queria o nome popular dela, porque isso, eu acho que ela, o nome comum dela no Brasil, qual é? Ave branca gigante do paraíso. Banana selvagem. Banana selvagem? Parece que tá aqui banana selvagem. Parece ser banana selvagem. Mas isso depois a gente pode fazer juntas, Paty. A Fazer gente uma dá uma lista. traduzida, faz uma lista com uma pastinha, a gente coloca os nossos stories e salva num destaque. Então, eu acho que isso é muito Ótimo. útil. Vamos fazer isso, então. Tá bom. Então, bom, passamos pro outro passo. Então, depois que você escolheu a planta certa para o seu ambiente, baseado na quantidade de luz. Tá, o que mais que a gente olha? Agora, o terceiro ponto. Escolher a planta baseado no seu lifestyle. E É isso, é muito importante. 2 pontos. Se você tem criança e se você tem cachorro, ou gato, ou animal de estimação. Porque a maioria das plantas tropicais são venenosas, como que a gente fala? Venenosas. Olha. Elas podem intoxicar se você comer a folha, tá? Não é de encostar, nada disso. Mas assim, eu tenho visto muito isso. Eu tenho cachorro, tenho criança e minha casa é lotada de planta e eu nunca tive nenhum problema. Mas eu tenho visto muitos donos de gato, porque gato gosta de roer, de morder a folha. Então tem que ficar um pouco mais esperto e escolher uma planta. Se seu gato, alguém que esteja escutando, gosta de comer folhas, você tem que escolher uma planta que seja pet friendly para não ter nenhum tipo de problema. Mas assim, a maioria das tropicais, elas podem intoxicar, mas nada assim, não de matar. A maioria é uma dor de barriga, um vômito, diarreia e tal. Mas, claro, ninguém quer isso, mas assim, só para as pessoas saberem. E então esse é um ponto que deve ser levado em consideração, que a gente leva quando a gente vai indicar. E um outro ponto é você pode trabalhar alturas das plantas. Ela não precisa ficar no fácil acesso, tá? Se você tem um animal de estimação que gosta de pegar planta, eu recomendo muito a pendurar, tá? Usar um plant hanger, usar a planta no alto, porque daí você tem a planta que você quer e não tem problema. Ou esse tipo de árvore também, né? Não teria... Fica mais alto, né? Fica mais alto e mais difícil. E em relação ao seu lifestyle, tem plantas que requerem um cuidado semanal, que você vai ter que molhar com mais frequência, você vai ter que, como eu tô falando, passar um paninho, dar uma espreadinha de água, tal. E tem plantas que você molha uma vez por mês. Então, quem tem tempo para isso, é importante, né, levar isso em consideração e escolher uma planta que tem uma manutenção baixa, porque, né, para combinar com o seu estilo de vida. Então tá, esse era um outro ponto. Daí, claro, eu tenho como indicar algumas. As palmeiras, elas não são tóxicas. A maioria delas pode ser usada dentro de casa e é tranquilo com criança, cachorro. E tem algumas que são mais venenosas, tipo as alocáceas, que elas são lindas. Eu não sei se você vai se lembrar. Elas têm, a maioria tem uma que chama zebrina, que ela tem o caule todo desenhado. Elas são lindas, mas elas são uma das mais venenosas, assim. Se comer, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem essa daqui. Isso. Essa é linda, uma delas. Então, acho que esse seria um ponto importante, tá? Para levar em consideração. Daí, o quarto passo. Tem alguma dúvida, Ju? Tipo, eu tô aqui falando. Se tiver alguma Não, eu tô perguntando. Sempre eu tenho uma dúvida. Quando a gente compra umas plantinhas, com vocês vem um manual para leigo sobre a planta. Sim. Isso é uma coisa que você já deve conhecer também, né? Isso, a gente manda os cuidados de cada planta e não só com cuidados básicos, porque às vezes você compra, vem aquilo, pontinhos de água, né? Quanto de água, quanto de luz, mas não, a gente dá um manual completo de todos os passos e todo o cuidado, tá? E é isso que a gente precisa, né? Com certeza. E a gente tem assim, a gente trata nossos clientes.
depois, às vezes, passa um mês, a pessoa, ai, tá acontecendo isso. Daí eu falo, não, traz aqui, ou faz tal coisa. Então a gente dá esse super suporte para Uhum. até a pessoa até criar uma segurança para se sentir mais à Sim. vontade de cuidar, Claro. tomar as decisões. Uhum. Mas vamos lá, o quarto passo, que é os cuidados básicos. Eu queria dividir com vocês os cuidados básicos para quase todas as plantas. E e também tem os cuidados específicos. Então, assim, eu recomendo, decidiu comprar a planta X, vai lá, pesquisa. Se você não comprar da Fresh and Cozy, se você E tiver... para isso, com quem está no Canadá já é uma coisa meio que downside, né? Porque você não vai receber um caderno lá de passo a passo. Exatamente, a gente tem toda essa ajuda, mas vamos supor, você está aí no Brasil, decidiu comprar, quer começar, pode mandar mensagem pra gente que a gente ajuda do mesmo jeito, mas Vocês também fazem, você interromper, mas só para tirar uma dúvida, porque tem muita gente que vai querer saber. Vocês também fazem consultoria aqui no Brasil, virtual? a gente faz consultoria virtual. A Maravilha. gente faz os projetos mais completos, né? De escolher todas as plantas para o ambiente. A gente pode fazer à distância e a gente dá a lista de plantas. Ótimo. E a gente tem alguns locais que a gente indica, né, no Brasil, que as pessoas poderiam comprar plantas de qualidade, porque isso é outra coisa importante, tá? Tem planta que já compra, ela já não muito bem, e daí ela morre, e daí você fez um investimento. Então, assim, é muito importante escolher plantas de qualidade e que estejam saudáveis. Porque às Beleza. vezes a planta já vem com bichinho, na terra, e daí você se esforça e mesmo assim a planta morre. E você não sabe por quê. É um ponto importante. Mas, e para as pessoas daqui que compram plantas nossas, a gente oferece essa consultoria nesse momento gratuita. Então, Olha que maravilha. se você mora aqui em Vancouver, a gente até manda pelo Canadá os nossos vasos e acessórios de decoração, mas planta ainda não, porque o transporte é um pouco Uhum. complicado. Mas para quem está aqui na região, né, mesmo em Vancouver Island, no geral, não precisa ser só aqui na cidade, né, de Vancouver, a gente faz esse trabalho, a gente está oferecendo essa consultoria gratuita. Você pode mandar uma foto para a gente ajuda a escolher e fornece as plantas para quem quiser. E então, eu tava falando, então assim, decidiu comprar a planta, foi lá, pesquisa, entra no Google, tem vários blogs, entra no nosso Instagram, a gente tem lá nos stories os É lindo. cuidados. É E espetacular. entra lá, olha e ou pergunta pra gente, mas é importante. Então a gente vai dividir com vocês os cuidados básicos, mas cada planta requer um tipo de cuidado, tá? Uhum. Então vamos lá. Primeiro cuidado com água. Gente, é mais fácil matar a planta porque molhou demais do que molhou de menos. É mesmo. Ju. Quando a gente molha muito, eu vejo isso assim, tá muito associado molhar bastante com cuidar. Essa planta precisa de água, vai lá, Uhum. bota água. Todo dia bota água na planta. E muitas vezes a raiz apodrece, Hum. porque fica muito úmida. Principalmente aqui no Brasil, talvez um pouco menos, porque é mais quente, evapora mais Uhum. rápido. Mas aqui no Canadá, então tem que tomar cuidado com muita água. O que a gente recomenda? Até você saber a frequência que você vai ter que fazer na sua casa, enfia o dedo no solo. Então, enfia o dedo até o quanto o seu dedo entrar no solo e ver se está úmido. A maioria das plantas, a grande maioria, prefere que o solo seque um pouco antes de receber água novamente. Então, enfiou o dedo, tá úmido, espera um pouco. Daí checa no outro dia. Enfiou o dedo, secou, você não tá sentindo umidade, é hora de molhar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque já foi uma coisa que eu já tentei fazer. Tem planta que você simplesmente não consegue enterrar o dedo, porque a terra tá dura, sabe? O Sim. que você diz a respeito disso? Isso é bom para planta? Não, isso Qualquer planta. não. Isso significa porque assim, o que acontece? Às vezes a planta, a raiz começa a crescer, crescer, crescer e ela fica limitada naquele espaço. E daí, quando você tira a planta daquele vaso, que a gente chama de nursery pot, que é o vaso de Uhum. plástico que vem a Sim. planta, você olha, só tem raiz. Então, essa planta, o que acontece? Primeira coisa, ela não está recebendo os nutrientes que ela precisa.
Segunda coisa, a água, você bota a água, drena direto, porque ela precisa da terra para manter essa umidade. Então, às vezes você molha, molha e a planta tá sempre parecendo que tá seca. Pode ser uma das causas. Porque a planta não absorve. É como se fosse, você jogou a água, passou direto. Aqui no Brasil também tem o outro lado, né? Na verdade, a terra vira um bloco. Que é sabe? Quando fica quase com um tijolo. Aham. Mas normalmente essa terra já tá numa qualidade ruim. E o que você pode fazer, existe tipo pegar um palito de sorvete não, aquele palito de sushi, sei lá, e dar uma enfiada na terra para levantar, deixar essa terra um pouco mais fofa e não deixar tão compacta. Essa dica é muito de ouro. Então, eu acho que tem planta que já morreu porque não tem como se mexer ali dentro. Exatamente. Então, primeiro você faz isso. Alguém tá colocando aí, coloca mais terra. Sim, você pode adicionar um pouco mais de terra em cima. Ou se você começar a ver muito as raízes por cima, é hora de replantar essa planta, de trocar ela de vaso, tá? Por isso que é uma outra coisa. No fim, a gente acaba falando um monte de coisa, né, que nem tava planejando. Mas a gente usa muito aqui o fake potting, que é tipo, a gente fala de fake pot, que é tipo, manter ela no... Até queria mostrar aqui, quer ver? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é o solo da... Essa é a minha... Tem até uns bichinhos aqui. A minha figueira, dá pra ver aí, Ju? Tá dando pra ver? Dá pra ver. Mas eu replantei ela há pouco tempo, ó, eu vou tirar aqui só pra ver. Tá vendo que ela tem um pouco de raiz aparecendo? Mas não muito. Mas é porque, como ela é uma árvore, ela vai aparecer um pouco. Mas ela, antes de eu replantar, ela tava mostrando toda a raiz. De fora. E também para vocês verem que, tá vendo? Eu mantive no pote de plástico e eu botei uma cesta nela. Então, esse é um dos melhores jeitos para fazer. Eu não recomendo plantar direto no vaso. A não ser que seja para uma planta externa, porque é muito mais difícil. A drenagem da água é mais difícil. Replantar é mais difícil. Então, quando você mantém no vaso de plástico, precisou trocar, eu compro um outro maior e replanto e boto no vaso, na cesta, onde eu quiser. Tá? Você acha que isso a gente tem que fazer com que frequência? Então, depende muito da planta, mas aqui, em geral, se é uma planta que está em pleno desenvolvimento, crescendo muito, tem plantas que eu recomendo fazer no verão. Aqui, nossa, normalmente na primavera e no verão, que são as seasons de crescimento da planta. E então é melhor fazer nessa época. E aqui é mais ou menos assim, a cada 1 ou 2 anos. Depende. Só que às vezes você já compra a planta com a raiz já totalmente exposta. E daí você tem que fazer meio que seguido. Assim, você comprou, é melhor fazer logo para dar mais nutrientes para a planta. E também para resolver esse problema dessa terra endurecida. Então comprou uma planta que ela tá com a raiz toda aparente, a gente bota um vaso maior e com bastante terra e terrinha adubada, aquela terra preta, né? Meio melada. Sim, é melhor uma terra adubada e o que você pode fazer é dar uma quebrada. Sabe, você tirou a planta, viu naquele bloco de raiz, terra dura. Você não precisa expor muito a raiz, tá? Porque você pode, às vezes, matar a planta por conta disso. Mas você pode dar uma quebrada naqueles blocos para deixar a raiz um pouquinho solta e botar na terra nova. E daí você aperta a terra para ela ficar bem compacta, mas isso, a planta vai amar. Uma terra nova é sempre muito bom. Então, você tem a sua... Deixa eu te interromper só para fazer uma pergunta. E minhoca? Minhoca. Aqui, vou te contar. Eu tive uma história muito engraçada de um cliente meu que botou 2 vasos enormes. Sabe esses vasos vietnamitas? Alto. Então, tinha 2 vasos. Eu não lembro nem qual era a planta, eu só lembro que eram 2 vasos vietnamitas gigantes. E o paisagista responsável foi lá, enfim, colocou uma terra maravilhosa, adubada, com minhoca, e corta para 3 dias depois tem a minhoca no chão, elas fugiram. Elas fugiram. Mas eu não sei, isso a gente pode usar? Existe realmente essa possibilidade dela fugir? Para plantas de área externa,
Para área interna é um pouco complicado, assim, né? Porque, na verdade, a minhoca, ela vai arejar não, aerar a Isso. terra. Então, é muito bom mesmo para planta. Só que dentro de casa é complicado. Então, eu vou botar socorro. Então, é melhor não botar dentro de casa. Então, você pode fazer o papel da minhoca com Com um espeto de churrasco. Um e espeto de churrasco. isso, furar um pouco a terra, isso ajuda bastante, tá? Para soltar esses blocos e sempre adicionando um pouquinho de terra nova. E a gente tem alguns fertilizantes que a gente também normalmente recomenda para usar, que são os condicionadores eu acho que seria essa a tradução, eu não sei se a gente usa isso no Brasil, mas é tipo um condicionador da terra. Então ele não é só um fertilizante, mas ele vai trazer os nutrientes, a gente usa um aqui que a gente adora, que é orgânico, e pode ser usado tipo uma vez por mês. Então é um que a gente adora usar. E quase todas as plantas podem ser, a gente pode usar. Depois eu posso dar o link dele. Não sei se tem no Brasil ou não, mas deve ter outras coisas boas também. É um parecido. Mas ele deixa o solo com mais nutrientes, assim, é basicamente isso que ele faz. E ele é líquido, então eu misturo na água que eu vou molhar as plantas e distribuo na galera, em todas as minhas plantas aqui, né? Que o dia de molhar, gente, eu perco assim, tipo, 2, 3 horas molhando minhas plantas. Porque tem muita planta. Tem que falar para as pessoas porque tem muita planta. Senão as pessoas vão achar que qualquer plantinha Não, gente, precisa tem de muita. 2 horas de Tipo, cuidado. 30, 40 plantas. Considerando as pequenas e tal. Então, o dia É outro nível. de molhar é um evento, tá? Mas vamos lá. Daí a gente falou então de molhar, não molhar muito, sentir como é que tá a terra. E depois você vai sentindo qual é essa frequência na sua casa. Na minha casa, eu molho minhas plantas no verão a cada 5 ou 7 dias no verão. E no inverno eu molho a cada 10, 12 dias, tá? É um espaço bom, mas aqui funciona para mim. Eu já conheço como funciona a minha casa, então dá super certo. Mas você vai ter que aprender na sua. Cada casa é de um jeito, depende de quanto seco, quanto de sol, quanto de luz entra naquele local. Então, tudo isso você vai ter que ir aprendendo. Mas a técnica do dedo funciona muito. E daí, quando eu molho, eu também não molho uma quantidade absurda. Tipo, para essa planta grande aqui, eu molho, tipo, sei lá, 2 copos por vez. Ok. Ok. E todas as plantas eu tenho aquele pratinho embaixo. Que também é uma outra coisa. Você molhou, viu? Começou a sair no pratinho? Tá bom. Daí você vai esperar essa planta lá, ela vai ficar sentada nessa água 24 horas. Muitas plantas reabsorvem a água do pratinho. Só que se em 24 horas não reabsorveu, você joga essa água fora. Tá? Não deixa essa água lá parada. Deixa eu até fazer uma pergunta. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Uma, aqui no Brasil temos dengue. A Egipte impede a gente de deixar assim. Então, geralmente fica com areia, esses vasinhos, né? E aí, tudo bem ou a gente tem que drenar depois? Não, tudo bem, mas se tiver muita água parada, eu drenaria. Então toma cuidado, não bota muita água. E outra coisa, já que tem esse problema no Brasil, mais uma razão. Gente, dia de molhar, se você tem espaço, bota as plantas do lado de fora e molha tudo de mangueira, espera aquilo drenar, principalmente se elas estão nesse pote de plástico, porque é só tirar e botar. E deixa lá drenando, vai molhar, drenou. Daí, sei lá, daqui 1, 2 horas você volta ela pro lugar dela. Porque ela já saiu aquele excesso de água. Porque daí você não tem que se preocupar com a quantidade, se você faz isso. Você não precisa ficar, ai, botei muito, botei pouco. Bota um tanto bom e a água que não usar vai drenar e tudo bem, tá? Isso é uma... Cara, nunca pensar nisso. Na minha leiguice, eu achava que tirar a planta do lugar onde ela mora, para ir para outro lugar tomar sol e voltar, ia ser uma coisa que fosse incomodar ela, sabe? Sim, não, elas gostam. Mas eu só recomendo assim, não faça isso quando tiver, tipo, sol do Rio de Janeiro ao meio-dia, tá? Porque não vai ser legal. Se você colocar do lado de fora para dar esse banho, molhar as folhas, né? Porque daí você nem precisa passar pano, só joga água, ela já tira aquela poeira que ajuda na fotossíntese, assim, deixar ela limpa.
E deixa ela com aquela umidade, mas assim, faça de manhã cedo ou no fim do dia. Não faça isso no sol Entendi. muito quente, porque pode queimar a folha, porque a folha tá Cozinhando, né, molhada. a planta, né? Isso. Entendi. E você também pode fazer com uma sombrinha até melhor. Não precisa deixar ela lá exposta no solzão, tá? Aqui, quem mora aqui no Canadá é mais fácil, mas no Brasil o sol é muito quente. Então tem que tomar cuidado sim. Tipo, não deixa exposta por muito tempo. Mas, e aqui é um ponto bom. Isso para planta grande. Para planta pequena, todas as vezes que eu molho, eu tiro do vasinho, do cachepô, vou na pia, abro a torneira, não muito forte, molho ela drena aquela água, eu molho novamente e deixo ela sentada na pia, tipo, por alguns, sei lá, 10 minutos e depois volto pro cachepô. É assim que eu molho todas as minhas plantas. Eu Tipo, não... a jiboia do banheiro, é assim que você faz, né? Super. E ela gosta, sabe? Dessa. Daí você já pode ver como é que tá a folhinha, se tá bem. Eu não sou muito a favor de ficar molhando o regador todo dia, molhar todas as plantas. Eu prefiro fazer o dia da. E nesse dia é o dia que eu checo todas as plantas. Ah, tá com folha nova? Tá com folha morta? Tiro a folha morta. Tá com bicho? Tem bicho? Não tem? Porque também acontece, gente. Tipo, você tem que estar sempre de olho. Então, esse é o dia que eu faço eu olho todas as plantas. No dia que eu molho e vejo se tá todo mundo feliz, tá? Que eu falo que as plantas, quando elas estão felizes, elas mostram pra gente que elas estão felizes, com folhinha nova, tal. Então, tá, eu acho que esse é um ponto. Daí o spray com água, como eu falei, o banho ou dar banho, né, do lado de fora, molhar bastante as folhas que elas amam, principalmente as figueiras, amam. Imagino. Elas precisam dessa umidade na folha. O umidificador de ar funciona também, gente. Olha, Para quem mora nunca é no Canadá. melhor. É que no Rio já, né? Muito Já mora aqui no Rio já tem indicador de água, assim, 100% do tempo. natural. Então, vocês É. não precisam. Mas a gente aqui no Canadá precisa. As casas são muito secas e é legal. Você pode deixar perto das plantas de vez em quando. Não precisa ficar ligado direto, não, mas elas gostam. Legal. E outra coisa, girar a planta de tempos em tempos para ela crescer por igual, tá? Ela tem uma tendência a crescer de onde vem a luz. Então fica aquelas plantas assim, né? Tipo, só de um lado. Então gira ela, porque daí ela cresce por igual e vai ser uma planta mais bonita. E outro ponto, planta não gosta de ar-condicionado. Cuidado com saída de ar-condicionado. E com aquecedor também, tá? Deixa a planta muito seca. Alguém tá falando aqui das plantas absorvem a energia do ambiente. Eu super acredito, tá? Mas isso eu tenho um pensamento mais holístico. Nem todo mundo pensa assim, mas eu acredito que sim. E eu tenho visto até plantas assim que do nada secam, umas coisas. Eu acho que tudo está interligado. Eu acho que o universo é o Eu universo. sinto que, olha, na melhor na pior das hipóteses, eu acho que elas deixam o ambiente muito mais agradável. Então, assim, Sim, se elas absorvem energia negativa ou não, é uma coisa, né? Cada um tem uma crença, eu acredito que sim, mas que elas deixam o ambiente mais feliz, eu tenho certeza que sim. Todo mundo, olha, o que eu escuto das pessoas, nossa, eu tô muito mais feliz, minha vida é mais feliz, minha casa é mais bonita. Então, assim, muda a vida das pessoas, tá, gente? Tem esse poder mesmo. Pimenteira total. Secou a pimenteira, né? Não tem disso? De olho gordo, né? Gente, nem me fale, que eu já vi tanta história de pimenteira que você cabe nada que não tem como não acreditar. Pois é. Então, é engraçado. Eu também, então, eu acredito. Mas, deixa eu ver aqui o que mais que eu falei. Então, do ar-condicionado, Ixi, a gente tá quase acabando, é isso? A gente tem 7 minutos. Tá, então vamos pular pro próximo. Depois, gente, entra lá que tem nos nossos stories, tem as dicas e de repente a gente faz um post. Eu tenho um post lá no nosso Instagram também explicando tudo certinho, tá? Então a quinta dica, depois dos cuidados, tá? Já sabe como cuidar. E agora? Como dispor a sua planta no seu ambiente? Gente, eu recomendo até como designer de interiores e pensando na parte estética, nada de espalhar plantinha pela casa inteira.
fica muito mais legal botar um canto de planta. Então, assim, você pode usar prateleiras de planta. Fica mais bonito do que você ter planta em todos os cantinhos, tá? E é mais difícil de cuidar também. Exatamente. Quando as plantas são espalhadas. E outra dica, usa alturas diferentes, gente. Então, assim, tem umas plantas que crescem, né? Tipo a jiboia, que a gente fala que cresce em vines, que fica lindo pendurado. Então, assim, pendura. Tem os penduradores de macramê, tem de couro, que são lindos. Pendura as plantas, fora que aumenta o pé direito, fica mais bonito, sabe? É legal ter um elemento. Então, esse é um jeito de usar. Prateleiras também fica lindo. Expor algumas plantas nas prateleiras. Não dá para ter uma prateleira lá do fundo da casa, né? Tipo, em cima da geladeira. Porque tinha uma cliente minha que pediu especificamente, eu quero deixar uma prateleirinha em cima da geladeira para botar planta. Eu falei assim, mas olha só, tá na parede oposta, é muito longe, tem, tipo 8 metros de sala até lá. Exatamente. A não ser que seja né? Oi? E para planta, né? Para questão de luz, a não ser que seja uma planta que resista. Mas hoje em dia, gente, o estilo Scandinavian, que é o, né, tá super em alta, usa muito planta na decoração e fica lindo. Sim. Só que tenta juntar. Então, assim, quer botar 4 vasinhos? Põe 4 vasinhos juntos, um do lado do outro. Fica muito mais charmoso do que um aqui, outro lá, tal. E essa questão das alturas. A gente usa muito plant stand, que é tipo um suporte de madeira, que a planta vai em cima, o vaso fica em cima. Fica super lindo. E... Os vasos são lindos. Não tem como adornar. Os vasos, assim, eu acho que é super importante escolher vasos legais, usar cestas, banco, gente, fica lindo. Colocar um banco com uma planta em cima. Então, usa as alturas. Você também pode dispor, fica super bonito, 3 plantas juntas. Então, uma snake, uma ZZ plant e uma figueira não muito alta. Sei lá, usar as alturas, eu acho que fica super legal. Fica. Outra dica... Gente, o pessoal tem medo de comprar planta grande. Planta grande dá um efeito muito mais legal no ambiente. É um efeito menos colorido. E é mais fácil de cuidar. Entre ter 2 plantas grandes, altas e, sei lá, 6 pequenas, 2 grandes vai ser mais fácil de você cuidar. Eu te garanto. Então, esse é um ponto super importante. Muito mais bonito, né? Aliás, isso para mim é da decoração. Total. Design de interiores, como design de interiores, eu penso assim, você deve ter poucas coisas e as coisas que são afins devem estar justamente juntas. Exatamente. Planta uma em cada ponte. A não ser que você tenha, assim, um pedaço da casa com 3, 4 plantas lindas e aí, de repente, você mantém um arranjo de flor, um lateral, alguma coisa assim, um busquinho, enfim. Uma coisinha de pontual. Não espalhar a coisa toda. Esse é o ponto, Ju. Você ter, assim, eu sempre tenho uma planta em cima da minha mesa de jantar. É como se fosse eu tenho num bowl uma planta linda. Você pode ter espalhado pela casa, mas essa coisa de várias plantinhas fica um ambiente mais busy. Fica com uma cara mais borrô também. Tem gente que curte. Mas eu sempre recomendo a concentrar, que fica mais bonito. Tamanhos diferentes, vasinhos. Eu acho que esse é um ponto importante. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa que a gente ia falar. E não... Tati, a gente tem 2 minutos. A Fernanda tá pedindo pra gente fazer mais depois. A gente até faz outras. Ai, vamos sim. De repente a gente faz uma focada em plantas grandes. Sei lá. Eu adorei. Fala rapidamente. O Instagram acabou de me avisar que são 20 segundos. A gente pode entrar em contato com você, né? Fala um pouquinho aí, que eu acho que a gente vai mandem mensagens para o nosso Instagram, a gente usa muito, a gente tem nosso site, mas não tem planta lá, tem só acessórios. Mas, gente, pode mandar mensagem no Instagram, precisa de ajuda, indicação, a gente vai ajudar com o maior prazer. E fica ligado. Obrigadão.